E aí pessoal, beleza? Jean Vilela aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje, estou aqui como convidado de honra na casa do meu amigão Alex Amaral, parceiro de longa data, já é conhecido de vocês aqui do canal. E hoje vim aqui forrar o bucho, tive uma almoção top na casa do meu amigo, com a minha esposa, comi pra caramba, gente, nossa. E agora eu falei, pô, vou aproveitar que tô aqui na sua casa, vamos fazer um vídeo especial. Seja bem-vindo aí de volta pro canal, né? Eu agradeço, valeu a todos que pediram, movimentaram toda a internet. E cara, o assunto que a gente vai abordar no vídeo de hoje, ele precisa ser entendido e ele é fundamental para a saúde espiritual da Igreja de Cristo nos dias de hoje, que é a importância de você compreender a palavra de Deus e não só escutar ou apenas ler. Porque quando você ouve a palavra e você entende, você crê. Quando você crê, você pratica e praticando, ela vai produzir resultado. Quando Jesus ele esteve aqui na terra e ele contou a parábola do semeador, ele ensinou o seguinte: a semente é a palavra de Deus. E quando a semente cai à beira do caminho, ela é roubada pelas aves do céu e com isso ela acaba se tornando infrutífera. E Jesus falou, cara, que a semente que caiu à beira do caminho representa aquele tipo de pessoa que recebe a palavra de Deus, ouve, mas como ela não entende, o maligno arrebata, ele rouba a palavra do coração da pessoa e aí aquilo que Deus gostaria de fazer, ele não faz, porque a pessoa, por não entender, não crê, por não crer, não pratica, e por não praticar, ela vai passar a vida inteira dizendo à torta e à direita que carrega promessas que nunca vão se materializar na sua vida. E quando a gente entende isso, a necessidade de você não só escutar, mas ter clareza a respeito daquilo que Deus está comunicando, você olha, por exemplo, para o que Jesus fala em João 5,39, onde ele disse para os escribas e fariseus: examinai as escrituras, porque vocês vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E você consegue compreender que o que Jesus estava falando para os doutores da lei era o seguinte: ele está dizendo, cara, vocês passam a vida inteira examinando, estudando a palavra, a Torá, procurando vida eterna, mas vocês não estão entendendo que a vida eterna e a palavra que vocês estudam fala para mim, só que vocês não querem vir a mim para ter vida, porque eles esperavam um Messias político e Jesus, ao invés de vir com a força da espada, ele vem com a força da verdade. Um outro relato também que a gente consegue visualizar essa verdade nas Escrituras é logo após a morte de Cristo. 2 discípulos estão indo em direção a Emaús, um povoado próximo de Jerusalém. Eles estão abatidos, estão tristes, porque eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias que redimiria Israel, que traria o trono novamente, a glória de Israel. E eles veem Jesus morrer na cruz e toda a esperança deles acaba indo por água abaixo por conta disso. Então eles têm o rico privilégio de encontrar Jesus no meio do caminho. E em Lucas 24, no versículo 27, o evangelista diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Ou seja, Jesus mostrando a eles, aqueles discípulos que estavam abatidos, aflitos, que as escrituras testificavam dele, falavam da morte, não só da morte, mas até da ressurreição, e eles não conseguiam enxergar isso. É como o Jean falou, eles estudavam, eles tinham esse conhecimento, mas era algo que não fazia parte de verdade da vida deles, era um conhecimento deturpado, era uma ideia errada. É como se eles enxergassem a palavra de Deus pela lente da religiosidade. Exato. Então, quando Jesus morre, os caras se decepcionam. Por quê? Porque Deus não cumpriu as expectativas deles. Exato. Só quem é que estava errado? Deus ou eles que não tiveram o entendimento correto? Quando você não entende com clareza o que Deus quer comunicar, inevitavelmente isso vai acabar em frustração e que talvez não teve a fome suficiente para buscar no alimento espiritual que é a palavra, as respostas do que Deus estava tentando pontuar. Exato. Uma das coisas que a gente vê no universo cristão, aquela caixinha de promessa, a pessoa tira, é sempre promessa. Nunca, só tem coisa boa, não só tem uma tem coisa repreensão. boa. Não, você não vai ver, você tem que se consertar, não. É só você vai receber, você vai. Não tem Deus te colocando na parede falando, acorda, filho, você tá errado. É sempre passando a mão na cabeça, você é o queridinho. E na boa, é isso que o povo quer, infelizmente, cara. As pessoas vão nas igrejas apenas para ouvir o que lhes agrada. E quando a palavra muitas vezes não está de acordo com o que ele espera, ele, como um crítico, ele se sente no direito de dizer, não, como não me agrada, eu vou vazar. E é exatamente por isso que a gente vê o número de evangélicos crescendo de uma forma violenta, o número de igrejas que são abertas todos os dias se multiplica de uma forma assustadora,
mas isso não produz impacto nenhum na sociedade, cara. Exato. Hoje nós somos, 50 milhões de cristãos no Brasil, enquanto sal de Deus e luz do mundo aqui na Terra, do que quando os cristãos eram apenas 12 lá no início da igreja primitiva. Porque, infelizmente, muito se fala da Bíblia, muito se fala da palavra de Deus, mas muito pouco se entende, se crê e se vive. E por isso, a gente separou 3 dicas. Matadoras. São 3 dicas que vai ajudar você a entender pelo menos um pouco desse livro. Dica de número 1. Por que você não pode deixar a semente cair à beira do caminho na tua vida? Por que você não pode ser um crente que conhece a Bíblia de ouvir falar, mas que não entende o que Deus ele quer te revelar? A primeira dica é a seguinte. Para que você não seja enganado, né? Tem muita gente que gosta de ouvir muita pregação. A ideia é essa. Gosta até de inventar versículos que nem tem na Bíblia. Isso é justamente porque a pessoa ela não tem a familiaridade de ter essa intimidade com Deus, de abrir a Bíblia, de esperar encontrar Deus ali. Então ela vive uma vida superficial. E qualquer pessoa que falar qualquer coisa com uma Bíblia na mão, ela vai pensar que é verdade. E infelizmente, cara, Jesus ele disse que um dos principais sinais do fim dos tempos seria o surgimento de lobos em pele de cordeiro e de falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. E qual que é o antídoto do falso ensino? Quando você conhece a verdade, cara, você tem critério para julgar, não o profeta ou o pregador, mas você julga a profecia e a pregação. E aí, quem já provou água filtrada não consegue beber qualquer tipo de água suja. E o segundo motivo pelo qual você não pode deixar a semente à beira do caminho no teu coração é o seguinte. Para que você possa ter estrutura para suportar o dia mal. A Bíblia ela nos dá essa substância, essa força para quando vem as dificuldades, para quando vem as afrontas, os levantes, a gente possa se manter firme no caminho. Cristão que cai assim, porque qualquer coisa que acontece, a pessoa já está chateada, já sai da igreja, o pastor não apertou a minha mão, e a pessoa já sai da igreja, é a pessoa que é muito fraca de Bíblia, não vive o evangelho, não lê, se bobear nem lê a Bíblia em casa. Gosta de ouvir o pastor em casa, ou gosta de ouvir o pastor na igreja. Na igreja. Na igreja. Em casa é mas novela. em casa é novela. Aí é Globo, bem por aí vai. E é exatamente por isso que a gente vê tanto crente de mimimi, né, cara? Exato. Qualquer coisinha o cara desanima, quer desviar. Não, o pastor não me deu a paz, o fulano não me deu oportunidade. Ninguém me deixa crescer, todo mundo tem inveja de mim. Eu sou muito perseguido. Tem gente que, pelo amor de Deus, cara, qualquer coisinha o cara já quer jogar a toalha. Sabe por quê? Porque você não tá alicerçado sobre a rocha. Teu cristianismo tá na areia e por isso você não tá conseguindo lidar com as dificuldades. Até porque se a gente for ver na palavra de Deus, a gente vê os apóstolos sofrendo, a igreja primitiva sofrendo, sendo perseguida e mesmo assim continuando firme. Não negavam a Cristo. Hoje muita gente fala assim, vai receber um chocolate, a pessoa já nega Cristo, abre mão de tudo, mas justamente por ter essa distância da palavra de Deus. Infelizmente as pessoas se conformam a ficar no raso da escritura e como ele não se aprofunda, ele não consegue lidar com as adversidades. Terceira razão pela qual você não pode deixar semente na beira do caminho na sua vida é a seguinte. Para que você possa comunicar a palavra de Deus de maneira clara. Né? Eu acho que a gente tem alguns exemplos na internet, alguns pastores que até estudam bastante, conhecem bastante, mas aí começa a falar aquelas palavras difíceis e as pessoas começam a se perder, a pessoa está lendo a Bíblia, daqui a pouco o cara começou a abrir o dicionário para poder falar, então você tem que estar com a Bíblia e o dicionário um do lado do outro. Aí fica ruim, né? Fica difícil das pessoas absorverem até o que a Escritura ela tem a nos dizer. E Jesus, ele antes de subir para o céu, ele falou o quê? Vocês têm que ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e toda a Judéia até os confins da terra. Ou seja, a missão da igreja, a natureza da igreja, a vocação da igreja é testemunhar a respeito da obra de Jesus, da redenção, da graça. Mas como é que a gente vai dar testemunho de uma coisa que a gente não sabe? Cara, eu estava ouvindo essa semana, até comentei com você, um dos pastores da Hillsong Londres pregando, e no meio da mensagem, cara, falando sobre doutrina, ele disse o seguinte, cara, que é fundamental que os cristãos conheçam a palavra de Deus de forma profunda pela seguinte razão. O papel de um advogado é estudar as leis de maneira criteriosa e minuciosa para ter um conhecimento profundo, para que, conhecendo aquilo de uma forma absurda, profunda mesmo, ele possa chegar diante de uma pessoa que não conhece nada de lei e explicar de uma forma simples para que o leigo entenda aquilo que ele está falando. E enquanto cristãos,
a nossa missão é entender a palavra de Deus de forma profunda, de forma, sabe, real, genuína, verídica, para que a gente possa comunicar isso de uma forma simples, cara. Não para complicar, e sim para iluminar e esclarecer as pessoas. Um exemplo que a gente tem é o próprio Jesus. Quando Sem dúvida, né, cara? Quando ele se dirigia a uma cidade, ele contava as parábolas. Parábolas nada mais. Era uma forma de explicar, contextualizar a mensagem que ele tinha a entregar às pessoas com as coisas que estavam ao redor da multidão, dos discípulos. Então, você estava perto do mar, ele usava a pesca, ele estava perto do campo, ele usava o campo, usava os trabalhadores do campo. Então, ele falava a língua que todo mundo ia entender, né? Exato, era uma coisa que todo mundo que ouvia conseguia entender. E mesmo assim ainda tinha uns que não conseguiam ainda, né? Acho que estavam meio desligados. Que você guarde tudo isso aí que você ouviu no seu coração, cara, e se apaixone pela palavra. Sabe, em Amós, no capítulo 8, no versículo 11, tem um dos textos que eu mais amo, onde Deus diz assim, que nos últimos dias ele enviaria fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nos dias de hoje a gente vê não uma falta necessariamente de alimento, porque alimento tem. O que falta no coração de muitos cristãos é fome, não só de ouvir a palavra, mas de entender, crer, praticar, para que ela mude a nossa vida. Tá bom? Mano, brigadão aí. É sempre uma honra ter você de volta aqui no canal. E em breve, Alex Amaral vai estar de novo aqui com a gente. Tá bom, mano? Aperta o like aí. Fala aí. Pode comentar, fala. Traz o Alex de novo. Isso. Deixa o seu comentário, se inscreva no canal e compartilha, cara. O compartilhamento é a parte mais importante. Mano, eu peço pra eles compartilharem e tem gente que não compartilha. Pede você, que parece galã da malhação, acho que vai surtir mais resultados. Compartilha. Um forte abraço aí, que Deus te abençoe. Fique com Deus e é nóis.